prontinho, está gravando. Então vamos começar, gente. Sintam-se liberdade para interromper a qualquer momento para a gente conversar. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade de verdade, tá? Vou estar aqui na aba ao lado, mas vocês podem interromper. Ligar o microfone, que eu vou ouvir. Eu não acredito que vai travar isso agora, não. Tá bem. Vai. Pronto. O que é isso? Tô conectado o quê, gente? Tá bom. Ainda bem que eu tenho aqui a apresentação na outra aqui. Ai, que lindo. Tá travado. Coisa maravilhosa. Minhas desventuras com o computador, né? Igual aquele livro Desventuras em Série. Minhas desventuras em série na informática. Só recapitulando, enquanto o computador decide se vai carregar ou não. Só recapitulando, a gente falou nos nossos outros encontros sobre a questão do humanismo, do trovadorismo e do classicismo. Lembrando, classicismo, não classismo. Nossa, eu já digitei isso milhões de vezes errado, mas é classicismo. Lembrando, trovadorismo, Idade Média, a gente tinha uma população que na maior parte não sabia ler. Quem sabia ler eram os nobres, principalmente, ou também o clero, o pessoal da igreja. Depois e aí por isso as principais poesias eram na forma cantada, para as pessoas conseguirem apreciar, uma vez que elas não sabiam ler, né? Mas também tinha outros tipos de produções, só que as cantigas eram as principais. Tanto que o nome trovadorismo vem de trovas, que é mais ou menos cantiga, né? Aí agora, depois a gente foi para o humanismo, que não é uma escola literária, é um movimento de transição. Ele é principalmente, tipo assim, o humanismo é principalmente marcado na filosofia, a gente tem vários pensadores na filosofia bastante importantes, mas basicamente o humanismo está bastante associado com o renascentismo. Então tem a questão da valorização da cultura greco-romana, do equilíbrio perfeito, do sincretismo religioso, começa mais pessoas saberem ler que não é só o clero e a nobreza. E aí a gente tem um destaque para o teatro vicentino, Gil Vicente, com o Alto da Barca do Inferno, que a gente tem aquela série de personagens que a gente até tratou um pouco sobre eles, e a gente vai voltar neles aqui. Porque a ideologia proposta pelo Gil Vicente, não só pelo Gil Vicente, por causa que o autor, ele é bastante influenciado pela sua época. Então, a gente vai tratar bastante sobre uma coisa que ele coloca no livro dele, Alto da Barca do Inferno, que é sobre o Parvo, que ele era um bobo da corte, bastante inocente, e ele foi mandado para o purgatório, porque diziam que ele não tinha pecado. Na verdade, ele tinha pecado, só que ele não tinha consciência que ele estava pecando, porque ele era inocente demais, como se fosse uma criança. Então, ele não é condenado ao inferno. E aí, a gente vai falar desse conceito mais ou menos sobre como a gente fala, como os portugueses vão descrever nas suas cartas os gentios, que é os nativos da terra, né, que eles encontram, que eles invadem, na verdade, né. E então a gente vai voltar nesse conceito do Gil Vicente, que ele aborda no livro Alto da Barca do Inferno, mas era um conceito bastante presente na época. Tanto que já vou falar isso logo, na época eles tinham um questionamento sobre assim, nossa, vamos chegar aos lugares e a gente vai estar numa missão humanitária, que fazer muito bem para esses gentios, para em vez de mandar eles para o purgatório, conseguir salvar a alma deles para eles irem para o céu, já que eles são inocentes, têm a alma pura, e aí eles podem ir para o céu, e não ir para o purgatório, para o inferno. Mas aí fica a pergunta, se tinha essa ideologia na época, por que ela não valia para os negros africanos, né, que foram escravizados? Bom, a grande motivo disso é porque eles acreditavam, tinham um pensamento e que era retratados nas obras de época, nos pensadores da época, que era que os negros africanos tinham pecado, seus ancestrais tinham pecado. Falavam que a cor deles era a marca de Caim,
É Caim? Eu acho que é a marca de Caim. É porque, tipo assim, um dos filhos, tem aquele mito bíblico, que um dos filhos foi mal, matou o irmão, porque tinha inveja de Deus, aí Deus brigou com ele e tal e tal. E aí falam que os africanos seriam descendentes desse pecador, seriam descendentes desse filho que matou o irmão por Caim e Abel. Isso, o Caim matou Abel. Falam que os africanos, eles são descendentes todos de Caim, e por isso eles já são pecadores, então não tem como salvar eles. Já os nativos, já os chamados já os nativos, os povos indígenas, eles não tinham a marca de Caim, eles não tinham o pecado no sangue, então eles poderiam sim ser salvos, já que eles eram inocentes, tanto que eles eram chamados pelos portugueses de gentios, também índios, mas principalmente eles chamavam bastante de gentios. Então quando você vê um texto dessa época, gentios é indígena, tá? Índio ou nativo, tá? E aí, só falando, terminando a nossa revisão, a gente tem também a questão do classicismo, em que já vai ser um movimento em Portugal, que vai falar principalmente Luís de Camões, vai falar sobre as grandes navegações, vai falar sobre a questão do heroísmo, e também vai ser bastante marcado pelo Renascimento, pela ampliação do Renascimento na Europa, que era primeiro só na Itália, depois vai começar a ampliar na Europa, vai começar a questão do sincretismo religioso, da cultura greco-romana, da perfeição, tal. Isso tudo a gente já discutiu. Mas é isso, a gente só tá lembrando. E aí agora sim, chegamos a quinhentismo. Gente, as escolas literárias não falam assim, vai desse dia até esse dia. Não é bem assim, elas se infundem, principalmente quando tem espaços diferentes. Então a gente fala que o quinhentismo aconteceu mais ou menos no mesmo período em que estava acontecendo o classicismo em Portugal. Ao mesmo tempo que, enquanto estava acontecendo o quinhentismo no Brasil, já estava acontecendo o barroco em Portugal, entendeu? Então mistura o classicismo com o barroco em Portugal, enquanto no Brasil tá misturando, tá o quinhentismo. Só depois que a gente vai ter o barroco. Vai demorar um bom tempo até. Mas, então, pensar assim, a gente tava falando tudo da literatura de Portugal. Agora que invadiram o Brasil, né? Não, entre aspas, o termo, eu acho, acredito, mais correto de acordo com alguns especialistas. Depois da invasão do Brasil, a gente teve sim uma literatura que é do Brasil, que é uma literatura que está associada à história do Brasil, não à história de Portugal. Mas a gente vai discutir um pouco mais para frente sobre essa questão ser uma literatura do Brasil, uma literatura brasileira de verdade. Roteiro da aula, a gente vai falar um pouco do contexto histórico, depois sobre essa questão de literatura brasileira ou literatura do Brasil. O que quer dizer isso? Sobre a literatura de informação e depois sobre a literatura de informação. Só dando destaque, essa questão da literatura brasileira, eu quis colocar um tópico só para ela, porque eu acho uma coisa interessante para a gente, para o que o Enem poderia abordar. Eu já tive uma professora que marcou bastante essa questão, e eu sempre achei uma coisa que o Enem poderia desenvolver uma questão sobre isso. Sobre o contexto histórico, então a gente já discutiu enquanto a gente estava fazendo aquela revisão, né? Que eram as grandes navegações. Então é bastante semelhante com o contexto histórico do classicismo, mas a gente tem que o classicismo está ocorrendo em Portugal, o quinhentismo está acontecendo no Brasil, então espaços diferentes, ok? Mas, voltando, então a gente está nas grandes navegações, e como esse contexto vai impactar na literatura? A gente vai ter que as obras, principalmente as obras de informação, são relatos sobre a experiência em alto mar, diário de bordo, o diário do capitão contando como é que foi o dia, tal, descrição de como é que são os marujos, essas coisas. Então, a maior parte dos relatos, principalmente da literatura de informação, vão ser sobre esse diário, é basicamente um diário, tem muito desse diário. O pioneirismo de Portugal, Portugal tem o pioneirismo nas grandes navegações, eles vão ser um dos primeiros países a conquistar, a se jogar ao mar, né, a ultrapassar o bondeador, como a gente falou na outra aula. Sobre o mercantilismo, a necessidade de atrair interesses da corte portuguesa, interesse de investimento da corte portuguesa. O que eu quis falar, destacando esse tópico? É por causa que como a corte portuguesa, ela, não só a corte portuguesa, também nobres, o clero também fazia isso, e comerciantes, eles investiam para ter as expedições, investiam em navios, porque pagar um navio, pagar pessoas para estar lá dentro é caro, então eles pagar suprimentos, essas coisas é caro, então eles davam dinheiro para ter essas
expedições, vamos dizer assim, eles financiavam isso, mas queriam algo em troca. Seriam as especiarias, vamos dizer assim, e outros, ouro, metais, essas coisas. Eles financiavam, e aí eles queriam saber se, por exemplo, no caso, se eles descobrissem uma terra, se eles achassem uma terra, batessem com uma terra lá, se valia a pena, sei lá, montar uma feitoria lá. Eu acredito que vocês sabem mais ou menos o conceito de feitoria, que é meio que um ponto comercial, como é que eu vou dizer? Meio que um armazém. É tipo isso. Vamos fingir que é isso. Não é o conceito certinho, mas vamos fingir que é isso. É tipo um armazém onde vai ter as trocas entre os portugueses e os nativos. Mas basicamente se valia a pena fazer isso lá. Ou algo parecido. Nas feitorias, eu não, acho que é só de Portugal, do governo português, não dos comerciantes. De qualquer forma, algo semelhante também podia acontecer. E aí, para saber se essa terra tinha uma potencialidade de ter isso, ou seja, se essa terra tinha metais preciosos, se essa terra tinha, sei lá, pau-brasil, tinha especiarias, eles precisavam ter o retorno do pessoal que estava na expedição. Por isso tinha as cartas, tinha os relatos, tinha os diários, que era meio que uma prestação de contas para o pessoal que estava financiando, porque eles precisavam saber se aquela expedição estava dando certo, se o dinheiro que eles gastaram para financiar aquela expedição ia dar lucro, entendeu? Bom, outro contexto importante é a questão da colonização, que a gente, como eu falei, está associado. A questão da colonização está mais associada quando a gente fala de expedições portuguesas mesmo, né? Do governo, da coroa portuguesa. Porque os navegantes vão descrever se é bom ou não aquela terra para montar uma colônia lá dentro. E para falar, tipo assim, aqui tem ouro, aqui tem nativos, eles são mão de obras, eles são sadios, eles são fortes, eles podem trabalhar. Esse tipo de coisa são muito utilizados no contexto, principalmente na literatura de informação, para estimular os portugueses a colonizarem a região, entendeu? Mostrar os pontos positivos. E eu também queria falar sobre o surgimento da ordem jesuítica. A ordem jesuítica, ela foi criada principalmente, eu não sei se ela foi criada como parte da Contra-Reforma, mas eu sei que a sua atuação está muito associada à Contra-Reforma. Por quê? Porque a sua atuação principal ocorreu no período de colonização, delas virem para as terras descobertas ou invadidas, para catequizarem os índios ou fazerem, imporem a cultura católica, né, cristã. E isso foi parte da Contra-Reforma, que é uma manobra da Igreja Católica para combater a Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante não é só uma coisa, não é só Lutero pregou as tábuas na igreja. Não é só isso, tem todo o contexto, é um período muito amplo e toda uma ideologia, e a igreja faz uma convenção que vai fazer todo um movimento chamado Contra-Reforma, e dentro desse movimento tá a ordem jesuítica atuando como catequizadora. E aí a gente tem que os principais governos católicos da época, que eram principalmente Espanha e Portugal, Espanha principalmente, mas Portugal estava envolvida, a Igreja Católica estava pressionando, falando assim, vocês vão fazer navegações, beleza, mas leva a ordem jesuítica para eles estarem lá para ampliar a base de fiéis dele, né, para falarem assim, não vamos deixar esses novos povos que estão sendo descobertos irem para o protestantismo, e vamos já catequizar eles para eles irem para o lado mais cristão. Esse era o objetivo para se combater a expansão da reforma protestante. Bom, aí agora eu coloquei algumas imagens interessantes. Eu sempre gosto de, enquanto eu pensar numa escola literária, eu estar pensando, ter uma imagem que vem à cabeça. E quando eu penso em quinhentismo, a imagem que vem à minha cabeça é mais ou menos essa aqui. Não desse jeitinho, mas os portugueses chegando depois de meses ao mar, morrendo, cheio de doenças, cheio de falta de nutrientes, fedendo, com roupas quentes, umas roupas enormes, chegando no Brasil, assim, nas terras quentes, vendo alguns povos lá que têm costumes diferentes, meio assustados com isso, se achando incríveis e tendo que prestar contas para os seus financiadores. E mais para frente a gente tem os jesuítas, que deveriam estar lá para catequizar os índios, porque eles poderiam ainda ser salvos, já que eles eram ingênuos, eles são gentis, entendeu?
Aqui a gente já tem uma pintura da primeira missa realizada. Isso aqui é só para vocês, uma curiosidade, quando vocês verem esse emblema numa igreja assim mais antiga, histórica, eu não sei se aqui no interior de Minas tem, mas se vocês verem esse emblema, ele é da ordem jesuítica. Então, provavelmente essa igreja foi construída com apoio, com financiamento dessa ordem. Eu coloquei algumas características aqui dos jesuítas, que é uma ordem religiosa que sobre algumas características da espiritualidade, algumas características, assim, só de curiosidade. E para vocês imaginarem, gente, como é que tá em alto mar naquela época? Deveria ser um inferno. Você passava meses em alto mar sem comer direito, convivendo, sabendo que, tipo, uma parte do pessoal que estava lá dentro do navio ia morrer, sabendo que você poderia ser comido por um animal horrível que ia aparecer no mar, que ia ter tempestade gigante, você poderia morrer com isso. Era um medo muito grande. Quando você chegava na Terra, você viu um monte de gente com um costume estranho, com um costume totalmente diferente, é tudo uma loucura, mas você ainda se acha superior a eles. Deve ser uma sensação muito louca. Agora, imagina você ter que descrever isso para uma pessoa que não está vendo a Terra, que nunca viu nada parecido como essa Terra. E aí, essa impressão, essa loucura, assim, de tipo, meu Deus, esse lugar é incrível, é o paraíso na Terra. Depois de você ter passado meses, anos no mar, realmente parece paraíso na Terra. Principalmente, lembrando, eram homens que passavam meses no mar sozinhos, aí chegavam, viam as Índias, tinha muito estupro naquela época, bastante, o que falam da miscigenação, na verdade, é estupro, mas eles também descreviam a beleza das Índias, essas coisas, e dos homens, os corpos sadios deles, e também querendo mostrar um pouco da capacidade de escravização. Agora falando sobre um pouco essa questão do início da literatura brasileira, se você vê na internet, o marco inicial da literatura brasileira é o quinhentismo, é a primeira escola literária que aconteceu no Brasil. Contudo, é um questionamento muito importante a gente discutir se a produção literária, a produção artística que teve na época, no quinhentismo, que foi durante a invasão do Brasil, tal, pode ser realmente considerado uma literatura brasileira, ou seja, uma literatura do Brasil. Mas espera aí, você sabe que, tipo assim, quem principalmente produzia os textos que são parte do quinhentismo não eram brasileiros, não eram os nativos. Quem fazia isso eram estrangeiros. Eram os navegadores que vinham junto para prestar contas para os financiadores das expedições, e também os clérigos da ordem jesuíta que vinham aqui catequizar. Então não eram brasileiros, eram estrangeiros. Ou seja, é uma literatura brasileira, se eles estão descrevendo a visão deles, então outra coisa, descrições carregadas do eurocentrismo, então não está descrevendo uma rotina realmente do brasileiro. A identidade brasileira não tinha nem surgido na época, já que a identidade está atrelada com a questão da república, essas coisas. E também tem que a importância histórica muitas vezes vai ser maior que a literária, ou seja, a importância documental daquelas produções vai ser maior do que a forma artística que eles usam a palavra. É muito bonito, não perde a forma artística, só que às vezes a importância histórica é muito maior. Por exemplo, a do Pero Vaz de Caminha é muito importante, você sabe, não só na carta dele, porque ele tem um diário que está associado a essa carta, diário que ele escreve toda a viagem, essa é muito importante para a história, um documento histórico, para a história do Brasil e de Portugal. Mas também tem a questão artística do texto, da forma que ele descreve, ele também usa as palavras de uma forma bastante bonita, que quando você lê, tem aquelas funções da literatura, você pode ler, você pode buscar ela, é até um exercício interessante. Mas a histórica predomina várias vezes. Mas, gente, o que eu tô falando aqui é só incitando uma discussão. Se perguntarem qual é o marco inicial da literatura brasileira, é quinhentismo. É só para vocês pensarem sobre isso, porque pode ser alvo de alguma questão. Se, tipo assim, trazer um livro de um cara discutindo exatamente isso, de um pesquisador na literatura discutindo exatamente, será que o quinhentismo é uma literatura brasileira de verdade? Só para vocês terem uma ideia. Só que, assim, oficialmente, quinhentismo é sim a primeira escola literária do Brasil, também conhecido como o marco inicial da literatura do Brasil. Isso aqui é só para pensarem sobre isso, um questionamento.
Bom, agora vamos começar a adentrar nas divisões do quinhentismo, né? Que ele é dividido em dois: a literatura de informação e a literatura de formação. E a gente vai entrar na literatura de informação primeiro, porque eu já falei bastante sobre ela, porque ela é que tem mais produções, mais destaque, que é a questão dos tipos das obras em que que tinham como objetivo informar os financiadores das viagens, que podiam ser os reis, os nobres, os comerciantes. Gente, lembrando que a carta de Pero Vaz Caminha foi direcionada para o rei de Portugal. Eu esqueci o nome do rei da época, mas ela estava falando assim: rei de Portugal, esta carta é para você, entendeu? Tipo, tá lá o destinatário, o rei de Portugal, entendeu? Mas poderiam ser nobres, poderiam ser comerciantes. Às vezes é tipo só um diário de bordo e aí depois eles vão entregar para o destinatário, pode não ter o nome lá certinho, mas você percebe junto com as expedições portuguesas e escreviam tudo que eles estavam vendo. Não era necessariamente para informar os financiadores da viagem, mas estava associado com isso. Eles também queriam descrever aquela terra, né? Mas o destaque, principalmente desse movimento, é sobre os sobre as cartas que eram para financiar, as cartas não, as produções que eram para prestar contas, entre aspas. Só que é bom saber que também existiam obras que eram só caras que queriam escrever. Eles eram muito associados ao cientificismo da época, uma vez que, tipo assim, naquela época estavam começando a tentar pesquisar a natureza, e por isso. Ai, que ótimo, travou. Vou ver se funciona. E por isso eles valorizavam bastante. Eles já estavam começando, por exemplo, vir para o Brasil e tentar entender a natureza, essas coisas. Mas isso ganha mais destaque mais para frente. Hoje é tipo exceção. Tentar sair da página. Oh, cada coisa, né? Mas então, continuando, para já não perder tempo, só saber que também existiam esse pessoal, tá? Que dentro da literatura de informação tinham esses dois tipos, só que o destaque real, real mesmo, é para o pessoal que estava lá prestando conta para os pessoal que estava realmente financiando as viagens, né? Mas então, aí agora a gente já deu essa introdução. Eu acho que depois eram algumas imagens só. Haja paciência. Bom, aí a principal produção dessa época, a gente tem que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um cara que foi junto com a expedição de Álvares de Cabral. Ele não era o posição mais importante, não. A função que ele estava lá era basicamente escrever o que estava acontecendo na viagem para mandar para o rei de Portugal. Era basicamente o que ele tinha que fazer lá, sabe? É... Deixa eu ver se baixa no PDF vai ficar mais fácil.
Ai, gente, vou começar a fazer isso, vou usar só PDF, porque usar esse treino de slides do Google é ruim demais, meu Deus. Ah, então. Mas aí, voltando um pouco só sobre as características principais, que a gente já abordou na introdução em geral, né? Que é principalmente os textos têm o ponto de vista do colonizador. Então, assim, a questão dos textos serem carregados por eurocentrismo, ou seja, eles vão precisar descrever o pessoal que está lá. Qual é a melhor forma de você descrever para alguém que nunca viu aquele lugar, que não tem ideia de como é esse lugar? Como é a melhor forma de você descrever isso? É usar como referência uma coisa que a pessoa já conhece. Então você vai comparar bastante. Então, tipo assim, eu vou comparar, sei lá, Lisboa com a terra que você acabou de descobrir. E é exatamente isso que eles fazem. Só que eles fazem isso com uma carga de tipo assim, mas Lisboa é bem melhor do que essa terra aqui, né? Ou seja, eurocentrismo, eles estão muito focados em si. Eles estão querendo puxar um pouco da cordinha para ele, falar assim, gente, é incrível, tal. Essa terra é boa, mas não é tão incrível quanto a nossa terra, né? Basicamente o que eles falam. Tem várias comparações até a territórios de Portugal, a lugares em Portugal. Na própria carta de Pero Vaz Caminha tem. Mas eles também vão falar, tipo assim, mas como é que eu vou descrever o povo que tá aqui? Vou comparar ele com o povo que tá em Portugal. Vou comparar os costumes dele com o povo de Portugal. Só que aí eu vou falar assim, eles não usam roupa. Eles não têm vergonha nenhum disso. Mas, tipo, num tom de crítica, sabe? Do jeito que eles fazem é num tom de crítica. Querendo falar que, a gente é melhor que eles. Mas eles têm essas características e a gente é melhor que ele, por isso a gente tem o direito de colonizar eles. É mais ou menos essa ideia, de fazer tudo isso que eles fizeram, fazer tudo isso com os indígenas. Eles têm direito porque eles são melhores, né? De acordo com a ideia deles, né? Também tem essa questão do descritivismo, como tem essa grande questão deles prestarem conta, deles contarem para o pessoa que estava financiando, que está pagando o negócio, eles tinham que contar como é que era. Então tem um grande descritivismo. Vão descrever as árvores grandes, os animais, vão descrever tudo. A parte do descritivismo é muito grande, tanto que se confunde o valor histórico com o valor literário, porque às vezes eles não vão prezar por escrever bonito, vão prezar apenas por descrever, por falar cada detalhezinho para a pessoa que pagou a viagem saber como foi, né? Já que ele não ia junto, que era perigoso, ele não queria se submeter a isso, a passar meses no mar, era uma coisa horrível, mas ele queria os lucros que essa viagem poderia pagar para ele, né? Então, falar da rotina tal, e também da terra, que foi descoberta por causa da viagem que ele financiou. Agora a gente vai falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é chamado Marco Inicial da Literatura Brasileira ou Certidão de Nascimento do Brasil. É uma carta bastante importante e que eu acho que pode citar bastante na redação. Como eu estava falando, eu gostava, quando eu ainda fazia muita redação, eu gostava de muito citar essa carta em, por exemplo, temas de proteção ambiental. Tipo assim, sei lá, tem que ter sobre desmatamento. Quando era um tema assim, muito específico, que eu não tinha uma textualidade muito específica para ele, sei lá, destruição do cerrado, alguma coisa muito específica, destruição da Mata Atlântica, uma coisa muito específica assim, eu gostava desse tema, mas que tinha a ver com ambiental, eu gostava de usar a carta de caminha, porque eu falava, olha, na carta que é considerada o marco inicial da literatura brasileira, ou seja, certidão de nascimento do Brasil, a gente tem que os portugueses, nossa, falam super bem da nossa natureza, falam que ela é exuberante, que ela é maravilhosa. Só que hoje a gente destrói essa natureza, a gente acaba com ela. Olha que hipocrisia, olha que contradição, entendeu? Eles falam sobre o quanto a nossa natureza pode ser grande fonte de riqueza, e aí no caso não é uma contradição. Na verdade, se explorou tanto essa natureza que ela realmente foi destruída. Aí se tem a questão, será que a natureza é algo para se morar ou para se tirar lucro dele? Entendeu? Uma coisa interessante que eu gostava de usar.
Também pode usar essa carta para falar sobre os povos nativos ou os indígenas. Eu gostava de falar, por exemplo, como a visão dos portugueses, que eles toda a crença deles, a religião deles, que era uma religião, na verdade era mitologia. A gente tem esse trecho aqui que ele fala que os indígenas não tinham crença. Parece-me gente de tal inocência que ou me entendesse a eles, a nós seriam logo cristão, pois segundo que parece não entendem nenhuma crença. Eles tinham uma crença, claro que eles tinham uma crença, mas que para os portugueses era tão inferior que não poderia ser considerado uma religião, que era uma mitologia, entendeu? E eles também vão descrever os indígenas falando sobre os hábitos dele, falando sobre essa questão da tradição de furar os beiços e os beiços, e sempre falando dessa questão da inocência. E aí eu queria trazer o Parvo, que era o do Gil Vicente, que ele fala bastante que o Parvo ele era um bobo da corte, que tinha pecado, só que ele não tinha noção dos seus pecados. Então ele seria mandado para o purgatório para depois ir para o céu, porque ele poderia muito bem se arrepender pelos seus pecados depois que ele entendesse que pecou. Os nativos seriam a mesma ideia. Eles não entendiam que eles tinham pecado. Então, os jesuítas poderiam fazer eles entenderem que eles estavam pecando para mudar a vida deles, para eles irem para o céu. Entendeu? Que era a salvação deles. Então, os jesuítas, gente, os portugueses achavam que estavam com razão. Isso não é só tipo assim, realmente os portugueses queriam ganhar lucro, ok. Mas quando você tinha um jesuíta indo para a missão, ele não só estava lá porque queria ganhar lucro. Alguns estavam, mas tipo, eles realmente tinham essa ideia, que é tipo uma ideologia, de que, meu Deus, a gente vai estar ajudando essas pessoas a não irem para o inferno, eu vou estar salvando a alma dela. E a gente vê essa mentalidade de que o indígena é inocente, o indígena pode ser salvo, os povos indígenas podem ser salvos nos textos, como o caso da Álvara, da Carta de Pero Vaz de Caminha. E eu gostava de falar, quando a gente gostava de falar sobre isso nos temas associados a aculturação, a desvalorização da cultura nativa, a perseguição deles. Eu gostava de falar desse texto, porque mostra exatamente que desde o início, aqueles que estavam no poder, aqueles que controlavam o poder no Brasil, viam o indígena como uma folha em branco que eles poderiam catequizar. Que, tipo, eles não tinham cultura, eles não tinham nada em si, não tinham nada deles mesmos, que tudo que eles tinham, eles poderiam ser alterados para se encaixar no padrão português, entendeu? Serem alienados de verdade. Aí eu coloquei alguns trechos e, gente, eu recomendo altamente que vocês busquem depois YouTube ou site de internet análises dessa carta, porque as palavras, quando você lê pela primeira vez, fica meio estranho a gente ler, a gente acha meio difícil, só que assim, quando você começa a ver a análise, você guarda isso de uma forma, você vai fazendo questão do Enem, você vai lembrando disso, e fica muito mais fácil interpretar. Então, assim, saber a carta de Pero Vaz de Caminha, saber a análise, saber mais ou menos o contexto, ajuda muito a fazer questão do Enem, porque o Enem sempre cobra os textos dessa carta, já que ela é muito importante, né? E agora, para terminar, a gente vai falar um pouco da literatura de formação, que é o que tem como objetivo principal catequizar os nativos. A literatura de informação está principalmente associada com textos que, tipo assim, mostravam os textos que eram formas de catequizar o indígena, o nativo. Como assim formas? Poderiam ser poesias, poderia ser o teatro. Ou seja, a gente tinha que os jesuítas usavam da poesia, do teatro, da arte, para tentar passar uma ideologia. Olha que coisa interessante, né, gente? Tipo assim, que a gente fala, qual é a importância da arte, qual é a importância dessas produções artísticas numa sociedade. Os jesuítas utilizavam da arte, da poesia, tipo assim, eles ficavam repetindo as poesias, declamavam as poesias para os nativos, faziam os nativos decorar as poesias, decorar as canções enquanto eles trabalhavam essas coisas, para incorporar dentro dos nativos a religião. Ou a importância da arte disso, né? Ou relevância, a questão, grande importância que a arte, o grande impacto que a arte traz na sociedade, né? Então a gente tem que o grande objetivo das produções desse período na parte da literatura de formação é doutrinar os gentios. E a gente tem que esse grande valor literário, não só histórico, porque eles estavam realmente querendo produzir arte. Só que essa arte tinha o objetivo de ter uma questão, tinha o objetivo de catequizar, de tipo assim, suprimir toda a cultura daqueles povos e trazer e fazer eles se adaptarem à cultura europeia, né?
Uso de poesias para destacar a musicalidade, uma vez que os indígenas não sabiam ler também. É bem parecido com a Idade Média. Lembra que eu falei das trovas? Ter bastante música, ter bastante rima, das cantigas, porque as pessoas não sabiam ler. É bem parecido. As músicas, as poesias tinham bastante musicalidade, tinham bastante rima para as pessoas, para os indígenas ficarem com isso na cabeça e aprenderem com maior facilidade essa questão, a ideia. Um exemplo, por exemplo, da Cuca. A gente tem aquela música. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. E aí fala no final sobre que a Cuca vai pegar. A gente ouve tanto essa música que, tipo assim, se a gente não tivesse, sei lá, ciência ou a sociedade falando que, tipo, a Cuca não existe, tipo, não achamos nenhuma evidência de que a Cuca existe. Tipo assim, se a gente não vivesse uma sociedade em que fosse mais fácil a gente comprovar que a Cuca não existe, por exemplo, se a gente vivesse mais antigamente, a gente poderia realmente falar assim, realmente a Cuca existe. Porque a gente, desde pequeno, ficou com esse negócio na cabeça. Então, é semelhante mais ou menos o que os jesuítas utilizavam as poesias e as cantigas. E o teatro nos moldes de Gil Vicente, que é a questão do uso dos autos. A gente vai ver aqui, principalmente no José de Anchieta, ele vai catequizar os nativos por meio do teatro, usando os nativos como os atores. Então ele falava assim, a gente vai fazer um teatro. Seguinte, você vai ser esse personagem, você vai ser esse. Aí vocês têm que interpretar tais papéis. E aí, por meio disso, ele catequizava os indígenas, passava os principais dogmas da fé cristã, passava as histórias que estavam na Bíblia, passavam as histórias do santo. É o caso da obra mais famosa do José de Anchieta, que é o Alto de São Lourenço, que conta a história do São Lourenço, que é um rei, que é um santo, que é um santo que foi canonizado, um homem que foi canonizado, um homem espanhol. E ele foi, e o José de Anchieta escreveu a obra, um teatro com diálogozinhos do gênero teatro, gênero literário teatro. Ele fez isso contando a história do São Lourenço e incentivava os indígenas a interpretarem, usando papéis. Então tinha um indígena que ia ser o São Lourenço, e por aí vai. E nesse processo, por meio da arte, ele catequizava os indígenas. E eu queria dar outro destaque, que é uma outra coisa que eu usava nas redações, que é sobre que o José de Anchieta ele escreveu a primeira gramática tupi-guarani da história. Tipo assim, da história, ele foi o cara primeiro que sentou e falou assim: vou aprender esse idioma e vou escrever uma gramática, entendendo realmente que não é que eles simplesmente não têm cultura nenhuma, eles têm uma cultura, tanto que eu posso escrever um livro sobre essa cultura. Ele foi um dos primeiros caras que começou a reconhecer isso. Por isso que ele não é só um cara que a gente pode falar, um doutrinador. Ele tinha realmente uma proximidade com os indígenas e ele era bastante reconhecido pelos povos nativos por ser um bom homem, por ser uma pessoa boa. Então ele é bastante valorizado. Tanto que ele escreveu essa gramática que valoriza a cultura indígena. Na verdade, essa gramática é essencial para a gente entender a história, porque pela língua a gente entende muita coisa da história, né? Então, tipo assim, essa gramática é essencial para a gente entender a história desses povos antes da colonização. Essa gramática é importantíssima. Quando você entende a língua de um povo, você valoriza, mas você também entende essa história, né? E ele fez isso, ele valorizou esses povos, tanto que ele aprendeu o tupi-guarani. Alguns portugueses aprendiam tupi-guarani para, tipo assim, ensinar o português, porque os indígenas não sabiam português. Então, eles aprendiam tupi-guarani para depois ensinar o português. E, assim, o José de Anchieta realmente se empenhou em aprender o tupi-guarani, tanto que ele escreveu uma gramática sobre isso. E aí, eu usava isso na redação na parte de preconceito linguístico, que eu falava que, tipo assim, se não fosse pelo José de Anchieta, boa parte das palavras, da histórico que a gente tem da língua de um povo, teriam se perdido. Então, é muito importante você valorizar a linguagem de povo, valorizar a língua de um povo, valorizar não o dialeto, porque ele não era um dialeto, era uma língua, gente. Não era um dialeto. Quando a gente fala dialeto, reduz, né? Mas inferioriza, mas era uma língua. Quanto é importante a gente valorizar isso, dar a devida importância, porque quando você valoriza a língua de povo, você está valorizando a cultura dele. Então, tem várias frases de pensadores que eu lembro que estava associado para isso e eu gostava bastante de usar isso. Aí aqui a gente teve um slide repetido e é isso, gente. Qualquer dúvida pode me chamar. Estou à disposição. Tivemos problemas técnicos aqui, e por isso eu acho que travou 1 minuto. Eu achei que ia terminar mais cedo, só que problemas técnicos fizeram a gente atrasar.
Vou parar aqui a apresentação. Eu tenho agonia dessa tela espelhada. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? É marca de Caim mesmo, ai que bom. E é isso, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida de exercício, busquem questões. Eu vou tentar buscar. Eu vou tentar. É porque essa semana tá difícil, mas eu vou tentar fazer um arquivo com as questões do Enem sobre a carta que Perovaz caminha. Porque não é só sobre literatura, não é só questões falando assim, essa carta faz parte de qual movimento do quinhentismo. Não. O Enem vai colocar a carta e vai falar assim, interprete tal coisa. E aí, você sabendo de todo o contexto, sabendo que, tipo assim, essa carta era uma coisa do Pero Vaz de Caminha, ele tinha que prestar contas ao rei de Portugal, já que o rei de Portugal financiou essa viagem, sabendo que essa mentalidade do Pero Vaz de Caminha de chamar eles de gentios, porque eles eram inocentes, nossa, fica muito mais fácil interpretar a carta e responder a questão de interpretação. E essa carta cai muito no Enem. Eu juro pra vocês, tanto que eu fazia muito questão de linguagem, porque eu acredito que o melhor jeito de se estudar linguagem é fazendo questão. Eu fazia muita questão de linguagem e eu tem trechos dessa carta que, tipo assim, eu vejo, eu não precisava ler que, tipo, essa é a carta de Pero Vaz Caminha. Eu só lia o texto e já falava assim, a carta de Pero Vaz Caminha. Eu reconhecia, só lendo, tipo, meio que decorou uma parte da minha cabeça, sabe? Então ajuda muito sabendo disso, né? E tem várias charges sobre isso. Não, que eu pesquisei na internet para colocar um meme no final, eu acabei não colocando, mas o que mais tem na internet é charge sobre o Pero Vaz Caminha, sobre essa carta dele. E é isso, gente. Eu acho que por hoje é só. Vou parar aqui a gravação.